Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estou de volta aqui agora para mais uma semana, mais uma aula com vocês, né? Falando sobre os animais, né? Estamos estudando os animais no decorrer dessas últimas semanas, tá? Então a gente viu muita coisa já sobre os animais, mas ainda falta, tá? A gente já viu como os animais se alimentam, né? Alguns se alimentam de plantas, outros se alimentam de carne, né? Outros se alimentam tanto de carne como de plantas, né? E cada tipo de animal desse, né? Ele recebe um nome, né? Que a gente estudou certinho o nome de cada tipo desse animal, que se alimenta de planta, é herbívoro, o que se alimenta de carne, né? É o carnívoro, e o que se alimenta de carne e de planta é o onívoro, tá? Então a gente viu, né, nas últimas aulas aí um pouco sobre esse assunto dos animais. Não é isso? Olha só, antes da gente iniciar essa página, tá? A gente viu também nas aulas passadas como os animais conseguem seus alimentos, né? Muitos conseguem pegar seu alimento com suas garras, né? Outros conseguem seu alimento usando, né, a língua, né? Como, por exemplo, os sapos, né, o camaleão, né? Já o caranguejo, ele consegue pegar com suas presas. E também existe aquele animal que consegue o seu alimento, né, utilizando uma língua comprida, como por exemplo o beija-flor, né, usando o seu bico ali, sua língua. Certo? Então, né, muita coisa importante a gente viu até o momento sobre os animais. Como também eles se locomovem, né, muitos se locomovem, né, usando as suas nadadeiras, como os peixes, né, outros utilizando as próprias pernas, né, como o leopardo, como um cavalo, uma vaca, né? Outros também utilizando as suas asas, né, como os pássaros, não é isso? E alguns saltando, né? Outros se rastejando, como as cobras. Então, pontos muito importantes, né, referente aí aos animais. E hoje a gente vai falar sobre como os animais respiram, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Já deixa todo o material aí. Pega o livro de vocês, tá? Para que vocês possam estar acompanhando, né, o nosso assunto de hoje, tá? Para que vocês não possam só estar ouvindo, né? O bom é a gente ouvir, olhar aqui, né, as imagens, que é a mesma imagem do livro, certo? E que vocês também possam estar, né, lendo junto comigo todo o assunto, tá? Muito importante essa parte, para que a gente tenha um aprendizado melhor, né, mais eficaz. Tá bom? Então, os documentários também são produzidos com os animais que vivem na água. Observem a foto abaixo, né? Então, por que os mergulhadores precisam utilizar o equipamento indicado pela seta, né? E os peixes não precisam utilizar, né? Ou seja, os mergulhadores eles estão utilizando aqui um tubo de oxigênio, né? Que vai preso nas costas dele e para poder mergulhar. Esse tubo de oxigênio é que vai dar, né, o gás oxigênio necessário para que os mergulhadores respirem dentro da água, utilizando um aparelho, não é? Já os peixes não precisam, porque os peixes já são, né, próprios, eles já nascem, né, de forma adequada para que eles consigam respirar dentro da água. Porque, claro, ele é um animal, né, e vive no habitat natural da água, né? Eles nascem na água, eles vivem na água. Então, tudo deles é adaptado à água. Então, o oxigênio que eles precisam para respirar já é um oxigênio que tem dentro da água. É a mesma coisa se a gente tirar um peixe da água e colocar ele lá de fora. Ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir sobreviver. É a mesma coisa que, né, nós, seres humanos, nós conseguimos respirar aqui, no ar, fora da água, né? Dentro da água a gente não consegue. Tá? A gente não é adaptado. Então, ó, o equipamento que o mergulhador está utilizando é chamado de cilindro de gás oxigênio. Esse equipamento fornece gás oxigênio ao mergulhador e permite que ele respire dentro da água. Tá? Então, o gás oxigênio obtido pela respiração é essencial para os seres vivos. Tá? Esse gás participa de um processo de obtenção de energia realizado pela maioria dos seres vivos. Ou seja,
a maioria dos seres vivos, né, necessitam do gás oxigênio, mas a maioria dos animais respiram de maneiras diferentes. Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui um pouquinho, né, na nossa aula de hoje, tá? Muito importante, né? Porque a gente precisa de tudo isso para uma vida, para a sobrevivência. Então, a gente precisa se alimentar, então por isso que a gente estudou como os animais se alimentam. A gente precisa se locomover, né, andar. Então, a gente viu também como esses animais se locomovem. E a gente vai ver agora como esses animais respiram, o que também é importante, né? Tudo isso é importante para a sobrevivência desses seres vivos. Então, assim como o ser humano, outros animais, como o cavalo, o cachorro, realizam a respiração pulmonar. Ela ocorre por meio de estruturas do corpo chamadas pulmões. Veja a seguir como ocorre esse tipo de respiração. Ou seja, o nosso tipo de respiração é a mesma desses animais aqui, do cachorro e do cavalo. Tá? Eles respiram através de quê? De um órgão que a gente tem dentro do nosso corpo, que é o pulmão. Então, ó, o ar contendo gás oxigênio, ou seja, o ar que a gente encontra no nosso ambiente aqui, né, é inspirado pelas narinas e chega até os pulmões, ou seja, a gente inspira, coloca esse ar para dentro do nosso corpo, ou seja, para dentro dos nossos pulmões, né? Nesses órgãos, o gás oxigênio passa para o sangue e é distribuído por todo o corpo, tá? Então, esse ar, o gás oxigênio, precisa, né, ser distribuído por todo o nosso corpo. E ele é distribuído por meio do sangue, tá? O gás carbônico produzido pelo corpo passa do sangue para os pulmões, de onde é liberado para o ambiente. Ou seja, o ar que a gente tem no nosso ambiente é gás oxigênio. Então, a gente bota o gás oxigênio para dentro do nosso corpo. E aí é levado pelas veias, né, pelo sangue, para todo o nosso corpo. Quando chega lá, há uma troca. O gás carbônico volta dos pulmões e a gente expira, ou seja, solta gás carbônico. Inspira gás oxigênio, solta gás carbônico. E assim, né, há uma troca de gases. E é assim que funciona a nossa respiração. Certo? Então, a respiração pulmonar, né? É a nossa, é a do cachorro, é do cavalo, tá? Mas também existem outros tipos de respiração. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer a dos peixes, ó. A maioria dos peixes realiza a respiração branquial. Já é outro tipo de respiração, tá? Se é respiração pulmonar, porque é uma respiração feita pelos pulmões. Se é os peixes eles realizam uma respiração branquial. Por quê? Porque ela ocorre por meio de estruturas do corpo chamada brânquias, tá? É uma estrutura que só os peixes têm, né? Por isso que acontece aí a respiração do peixe. Então vamos ver aí como é que acontece. Ó. A água entra pela boca do peixe e chega às brânquias. Ou seja, por isso que o peixe fica, né, abrindo a boca o tempo todo dentro da água. Então, quando a água, né, entra pela boca do peixe e chega nas brânquias, nelas, o gás oxigênio dissolvido na água é absorvido pelo sangue e distribuído para as demais partes do peixe. Ou seja, o gás oxigênio que tem ali presente na água, né, vai entrar no sangue do peixe e aí distribuído para todas as partes do corpo dele. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para a água na região das brânquias, certo? E essa água é liberada no ambiente por meio da abertura do opérculo. Olha só. Vocês percebam, né? Prestem atenção que o peixe ele tem umas estruturas aqui abertas. Então, é nessa estrutura aqui, tá? Que a gente vê no peixe abrindo e fechando, tá? Ali é o gás carbônico saindo por meio da água. Então, o peixe, ele inspira, né? Entra a água pela boca, né? O gás oxigênio presente nessa água vai para o sangue, para toda a parte do corpo,
E o gás carbônico que está no sangue retorna, mas não sai pela boca, sai por essa parte aqui, por essa estrutura. Então, entra e sai, tá? Então, há essa troca de gás oxigênio com gás carbônico. Mas olha que curioso. Tem peixe com pulmões. Gente, tem. Então, a piramboia é um peixe que tem as brânquias pouco desenvolvidas e apresenta pulmões. Os peixes que apresentam essa característica são chamados de peixes pulmonados. Esses peixes não conseguem obter gás e oxigênio da água em quantidade suficiente para viver. Por isso, eles utilizam os pulmões para obter o gás e oxigênio do ar. Então, né, as brânquias que eles têm não trazem gás e oxigênio suficiente. Então, eles têm que buscar o gás e oxigênio no ar. Ou seja, eles saem da água, né, respiram e voltam. Tá? Existem também outros peixes com essa mesma característica. Os insetos, olha só, os insetos como o gafanhoto realizam respiração traqueal. Nós já vimos respiração pulmonar, respiração branquial e agora respiração traqueal. Por quê? Por quê? Porque é feita pelas traqueias. Tá? Então, nesse tipo de respiração, as trocas gasosas são realizadas por meio de pequenos canais chamados traqueias, que se abrem na superfície do corpo. Percebam que cada tipo de animal, né, ele tem um tipo de respiração diferente e é por locais diferentes. Então, ó, novamente, o gás oxigênio existente no ar entra no organismo do inseto aí por meio de pequenas aberturas na lateral do corpo do gafanhoto, que estão ligadas às traqueias. Olha só aqui, tá? Na lateral. O gás carbônico sai do corpo do gafanhoto também por meio dessas aberturas. Nesse caso aí, ó, o gás oxigênio entra, o gás oxigênio sai por meio dessas estruturas. Não é pelo nariz, não é pela boca, tá? Eles respiram por meio dessas traqueias aí. Interessante, não é? Existem animais como as minhocas, né, e as sanguessugas que realizam a troca gasosa por meio do revestimento do corpo, ou seja, pela sua pele, né, que é fino e úmido. Esse tipo de troca gasosa se chama respiração cutânea, tá? Pessoal, é muito tipo de respiração, né? Então, ó, o gás oxigênio presente no ar atravessa o revestimento do corpo da minhoca e passa para o sangue. Então, você imagina o quanto não é fino essa pele da minhoca para poder o ar entrar por dentro da pele. O gás carbônico presente no sangue atravessa o revestimento do corpo da minhoca e é eliminado para o ambiente. Também, né, essa troca gasosa da respiração da minhoca ela é feita pela pele. Olha só, aqui tá aberto, ó, os vasos sanguíneos, né, dentro e a pele. Então, vamos ver agora também como os animais se reproduzem. Tá? Aqui também é uma parte muito importante. Então, Everton tem uma gata de estimação que se chama Safira. Veja ao lado uma foto que Everton tirou. Safira está ali com 2 bebezinhos, né? Que está mamando. Né? Que legal. Então, ó, na foto que Everton tirou, a gata Safira estava amamentando seus filhotes. Né? Assim como os gatos, outros animais podem se reproduzir. Ou seja, podem gerar novos indivíduos da mesma espécie, vai ter filhotinhos, né? A reprodução é importante para as espécies continuarem a existir no ambiente. Porque imagine, se não tiver reprodução, se tiver somente aqueles, quando aqueles começarem a morrer, não vai ter mais nenhum. Então, por isso que é importante, né, ter a reprodução, para que quando aqueles forem morrendo, terem outros que estão nascendo. Então, para que os animais se reproduzam, geralmente é necessário que o gameta masculino, tá? Que é o espermatozoide, se una ao gameta feminino, que é o ovócito,
formando o zigoto. Essa união é chamada de fecundação. Para reproduzir, alguns animais realizam rituais de acasalamento, que podem envolver danças, sons e outros comportamentos variados para atrair o animal do sexo oposto. Em geral, o macho tenta, impressionar a fêmea para se acasalar. Ou seja, o macho que tem que fazer o trabalho todo, tem que conquistar. Após o acasalamento, ocorre a fecundação. Ou seja, a fêmea começa ali agora a reproduzir os seus filhotes dentro da barriga até que eles saiam, nasçam. O pavão macho eriça, as pernas do pescoço e abre sua cauda colorida para atrair a fêmea, e se acasalar. O macho desfila para a fêmea, que seleciona o macho mais exuberante para se acasalar. Por isso que a gente vê, o pavão com essas penas todas bonitas. Então, tudo isso é para conquistar, o macho para que ocorra a fecundação. O acasalamento para que ocorra a fecundação. Para que com isso eles venham ter filhotes. Então, a fecundação pode ocorrer dentro do corpo da fêmea ou no ambiente, Às vezes, ela acontece dentro da barriga ou, tipo, como a galinha que põe o ovo. Então, o ovo é que está ali, fecundando. Em alguns animais, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Nesse caso, dizendo que essas fêmeas têm fecundação interna. Esse tipo de fecundação ocorre nos seres humanos, como nos seres humanos, nos gatos, nos porcos, nos golfinhos, cachorros, cascavéis, cobras, entre outros. Tá? Já quando a fecundação ocorre no ambiente, ou seja, fora do corpo do animal, dizemos que esses animais apresentam fecundação externa. Como, por exemplo, os sapos, as rãs, a perereca, por exemplo. Tá? Por quê? Porque eles colocam seus óvulos no ambiente. Tá? Os óvulos, ficam ali no ambiente, não fica dentro da fêmea. E depois é que vai nascer ali daqueles óvulos os filhotes. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua participação aqui comigo mais uma vez, aprendendo um pouco sobre aí os animais, que é muito importante, tá? E próxima semana tem mais, tá? Não fique de fora. A gente vai aprender muito ainda sobre os animais, ok? Um abraço, um beijo aqui do tio Júnior.